Através dos tempos, indivíduos em todos os continentes souberam instintivamente que existia um poder curador capaz de restaurar as funções do corpo e devolver a saúde. Acreditava-se que esse poder podia ser invocado em certas condições e, se corretamente conjurado, aliviaria o sofrimento. Na antiguidade, sacerdotes e pessoas sagradas reivindicavam esse dom, realizando ritos, súplicas, imposição de mãos, encantamentos, amuletos, talismãs e poções, que atraíam a imaginação e preparavam a mente do paciente para a cura. Rituais como os descritos para devotos de Hecate ou as práticas de incubação em templos, onde o dormiente recebia sugestões de visitação divina e cura em sonhos, demonstram que o êxito vinha da sugestibilidade do paciente. O curandeiro oferecia sugestões repetidas. O trabalho de cura era, no fundo, realizado pela mente subconsciente do próprio doente. Quanto mais extraordinário o método, maior a fé despertada e mais eficaz a sugestão. A Bíblia refere-se a essa técnica. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Marcos 11, 24. A ênfase está em aceitar no presente o que se deseja, gravando-o no subconsciente como fato realizado. A fé bíblica, assim, é uma atitude mental, a convicção íntima de que a ideia aceita pela mente consciente será assimilada pelo subconsciente e tornada manifesta. Jesus, ao dizer, faça-se-vos conforme a vossa fé, Mateus 9, 28 a 30, apelava à cooperação do subconsciente dos enfermos. A fé do curador e a do paciente juntas alteravam a configuração interna do subconsciente e produziam a cura. Ele também advertia que não se divulgasse a cura para evitar que críticas céticas enraizassem dúvidas capazes de desfazer o benefício. Em santuários do mundo inteiro ocorrem curas por mecanismo semelhante. Rituais, oferendas e cerimônias condicionam a mente até a convicção. Então o subconsciente transforma a crença em realidade. Histórias de curas ocorridas após tocar relíquias ou receber amuletos muitas vezes revelam que não foi o objeto em si, mas a fé e a imaginação intensificadas que liberaram o poder curador interno. Todas as escolas de cura, osteopatia, quiropraxia, Qigong, acupuntura, naturopatia e rituais religiosos distintos têm relatado sucessos. O fator comum é a mente subconsciente e a fé. Experimentos com hipnose mostram que sugestões podem induzir sintomas, febre, paralisia, reações alérgicas e também removê-los. Bernheim e outros demonstraram que a sugestão do médico produz efeitos fisiológicos reais. Historicamente, Mesmer e o mesmerismo revelaram o papel da sugestão. Hoje chamamos muitos desses fenômenos de hipnotismo. A verdade prática é: a cura é um processo mental definido, uma atitude de fé que age como sugestão, liberando o poder curador do subconsciente. Seja real ou falso o objeto de sua fé, o subconsciente reage ao pensamento que você cultiva. Pense em fé como pensamento firme, e isso bastará. O que cura? Onde se localiza o poder curador e como pô-lo em prática? A resposta: o poder reside na mente subconsciente de todos, e o processo curador começa com uma mudança de atitude mental do doente. Nenhum praticante por si só cura. O médico trata e a cura resulta da liberação do princípio curativo, chamado natureza, vida, Deus ou inteligência criadora, que é, na realidade, o poder do subconsciente. Esse princípio existe em todas as pessoas, independentemente de credo, cor ou raça. A cura mental moderna baseia-se na verdade de que a inteligência infinita do subconsciente reage segundo a fé do indivíduo. Praticantes entram em seu reservado, fecham a porta, silenciam a mente, relaxam e pensam na presença curadora.
transferem o pedido ao subconsciente, certos de que a inteligência nele existente atenderá conforme a necessidade. Imagine o fim desejado e sinta-o como real. Então o princípio vital responderá à sua decisão. Este é o sentido de acredita que recebeste e receberás. A terapia da prece é a ação sincronizada das mentes consciente e subconsciente. Escolhe-se um quadro mental e transmite-se ao subconsciente com persistência. A fé é o processo universal da cura. A crença é um pensamento que direciona o poder subconsciente. Quando a Bíblia fala em crença, refere-se à própria crença, não a ritos. Se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. O que se conhece por cura pela fé, muitas vezes não implica compreensão técnica do curador. A fé absoluta do paciente basta para produzir resultado. Experiências históricas, Mesmer, Braid, mostraram que o magnetismo era a sugestão e a indução do transe, isto é, a imaginação ativa do paciente atuando no subconsciente. A mente subjetiva é extremamente sugestionável. Qualquer fé ativa ou passiva, internalizada, controlará o subconsciente e tornará real o desejo. Para obter essa fé, suprime-se a oposição da mente consciente, alcançando passividade, relaxamento e leve sonolência, quando o subconsciente fica mais receptivo. Tratamentos à distância funcionam pelo mesmo princípio. Ao vivenciar internamente saúde e harmonia, sua mente aciona leis subjetivas que influenciam o subconsciente do outro. Não há limitação de tempo e espaço para a ação da mesma mente subjetiva. Práticas recomendadas. Não fale da doença antes de dormir. Antes de dormir, alimente o subconsciente com imagens de saúde e harmonia. A mente continua trabalhando durante o sono. Dê-lhe algo benéfico em que trabalhar. Conclusões práticas. Descubra o que o cura. Formule um pedido claro. Imagine o fim já realizado. Persista. Crença é pensamento que cria. Não alimente a doença. A fé pode produzir resultados, mesmo sem conhecimento técnico. Aprenda a orar pelos seus. Seus pensamentos de saúde operarão via mente subjetiva universal na vida daqueles que ama. Quando um engenheiro constrói uma ponte ou projeta uma nave espacial, usa técnica, habilidades e métodos comprovados. Da mesma forma, as técnicas e métodos eficazes para governar e dirigir a vida precisam ser aprendidos. Se quer que suas preces sejam atendidas, comece pelos procedimentos adequados. Nada acontece por acaso. Este é um mundo de ordem e leis. A prece não deve ficar flutuando como um balão. Ela tem de ir a algum lugar e realizar o que você quer. A prece é a formulação de uma ideia sobre o que desejamos. É o desejo sincero da alma. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O segredo da prece eficaz é instilar no subconsciente o resultado desejado. Uma técnica simples é a transferência. Induza o subconsciente a assumir como seu o pedido da mente consciente. A transferência é mais fácil no devaneio. Pense com tranquilidade no resultado e visualize-o tomando forma. Use simplicidade e ingenuidade, como a menina que repetia, "Está passando agora", até a tosse ceder. Trate a planta baixa do seu lar mental como se construísse uma casa. Todos os eventos de sua vida dependem da qualidade dos tijolos mentais que usa. Se a planta está cheia de medo, preocupação e carência, colherá limitações. Se meditar em paz, harmonia, alegria e boa vontade e reivindicá-las como seus direitos, o subconsciente aceitará essa planta baixa e a concretizará. Ciência e arte da Baloab Fé. A ciência descreve princípios e a arte a sua aplicação. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita do subconsciente ao pensamento consciente, desde que exista uma imagem mental clara. A técnica de visualização.
Veja a ideia com nitidez, como se já existisse. Arquitetos visualizam o prédio antes de construí-lo. Faça o mesmo com seus objetivos. O cinema mental conserva a imagem com fé até que ela se concretize. Para vender um imóvel, imagine receber o cheque e durma com essa convicção. A inteligência infinita atrairá o comprador certo. Técnicas do sono e da impregnação. O estado de sonolência é o melhor para gravar ideias no subconsciente. Condense a ideia numa frase curta e repita-a como uma cantiga de ninar, em relaxamento, várias vezes ao dia. A técnica do obrigado. A gratidão antecipada recondiciona a mente. Repetir: obrigado, Pai, pela minha riqueza. Com sentimento, abriu portas para uma mãe desempregada que logo obteve emprego e ajuda financeira. Método afirmativo. Use afirmações específicas, inteligentes e verdadeiras. Afirme saúde e harmonia como sua condição normal. Repita convicto até que o subconsciente aceite. Método da argumentação. Convença o paciente de que a doença decorre de falsas crenças e mude essa premissa. Ao mudar a crença, muda o efeito. Pioneiros usaram esse raciocínio com sucesso. Método absoluto. Eleve a consciência contemplando qualidades divinas: amor, sabedoria, harmonia, e direcione-as ao paciente. Gera ondas espirituais que ressoam no receptor, como ultrassom espiritual. Determinação categórica. Declare com firmeza e serenidade: entrego a Deus esta situação. Estou livre e Ele está livre. Sem luta mental, a determinação transforma a realidade. Princípios práticos resumidos. Seja engenheiro mental. Seu desejo é sua prece. Imagine a concretização e sinta-a. Experimente. Mantenha alegria e tranquilidade. Uma imagem vale por 1000 palavras. Evite esforço mental na prece. Entre em sonolência receptiva. Um coração grato atrai riquezas. Afirme até obter resposta. Crie ondas de harmonia, saúde e paz. Aquilo que decretar e sentir como verdade, acontecerá. Decrete harmonia, saúde, paz e prosperidade. Mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Se não usamos esse poder maravilhoso, condenamo-nos a viver dentro de limites estreitos. Os processos do subconsciente são sempre construtivos e voltados para a vida. Ele é o construtor do corpo, dirige todas as funções vitais, trabalha 24 horas por dia e jamais descansa, fazendo tudo para nos ajudar e evitar males. Em contato com a vida infinita e a sabedoria sem limites, os impulsos e ideias do subconsciente orientam-se sempre para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma existência mais elevada têm nele sua origem. Não discutimos racionalmente as convicções mais profundas, porque elas nascem no subconsciente, que nos fala por intuições, impulsos, palpites, insinuações e ânsias. Está sempre nos chamando a elevar-nos, transcender, crescer e aventurar-nos. A ânsia de amar e de salvar o próximo brota dessas profundezas. Em desastres, inválidos e enfermos, mostraram forças inesperadas para socorrer outros. O subconsciente respondeu e deu-lhes energia. Artistas, músicos, poetas e escritores sintonizam-se com essa fonte. Robert Louis Stevenson encarregava o subconsciente de conceber histórias enquanto dormia. A mente profunda dava-lhe a narrativa episódio a episódio. Isso demonstra que o subconsciente pode falar em termos nobres e sábios, além do alcance do raciocínio consciente. A interação entre consciente e subconsciente reflete-se nos sistemas nervosos correspondentes. O sistema cérebro-espinhal, voluntário, é o órgão da mente consciente. O sistema nervoso autônomo, involuntário, corresponde ao subconsciente, com centros no cerebelo, tronco cerebral e amígdala. Esses centros controlam funções vitais
mesmo quando a percepção consciente está ausente. Muitas reações de defesa começam antes do consciente avaliar o perigo. Em termos práticos, a mente consciente capta uma ideia que se traduz em impulsos elétricos no sistema voluntário. Este liga correntes no sistema autônomo, passando a ideia ao subconsciente, e assim, pensamentos tornam-se atos. Todo pensamento aceito como verdade é enviado do córtex às estruturas que fundamentam o subconsciente, onde se transforma em carne e experiência. Os órgãos são grupos de células que funcionam como inteligência coletiva. Recebem ordens e executam-nas, atendendo à sugestão da mente mestra. Estudos de unicelulares mostram que mesmo funções básicas obedecem à ação e reação mentais. Há, portanto, uma inteligência que cuida do corpo, se a deixarmos agir. O problema surge quando a mente consciente, guiada por aparências, instala no subconsciente medos, falsas crenças e moldes negativos. Uma vez gravados, o subconsciente age segundo essa planta arquitetônica. Contudo, por tendência inata, ele tende à harmonia, à saúde e à paz. A norma divina nele operante busca sempre expressar-se. Conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É sintonizar-se com a inteligência criadora do subconsciente, que se move sempre em direção à vida. Pensamentos e atos desarmônicos, por ignorância ou intenção, trazem discórdia e limitações. A ciência indica que reconstruímos o corpo num ciclo de cerca de 11 meses. Se reintroduzirmos defeitos por medo, raiva ou ciúme, somos responsáveis. Somos a soma de nossos pensamentos. A forma prática de combater o negativo é substituí-lo por bons pensamentos. Afirme o bem e o mal desaparecerá. O instinto de autopreservação é a força mais poderosa e opera em harmonia com pensamentos alinhados ao princípio vital. Onde há crescimento e manifestação, há vida. Onde há vida, deve haver harmonia. E onde há harmonia, saúde perfeita. Na cura, é preciso aumentar a entrada e distribuição das forças vitais do subconsciente por todo o organismo, eliminando medo, preocupação, ciúme e ódio, que danificam nervos, glândulas e tecidos. Casos de cura pela fé e afirmação mostram que impressões gravadas com convicção no subconsciente produzem mudanças reais. Crianças consideradas incuráveis tornaram-se fortes. Jovens evitarem operações depois de impregnar o subconsciente com a ideia de cura. Pontos a recordar. Seu subconsciente construiu seu corpo e trabalha ininterruptamente. Vigie seus pensamentos. Encarregue-o de encontrar soluções antes de dormir. Você pode reconfigurar a planta baixa mental. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. Mude o corpo mudando os pensamentos. É normal ser sadio. É anormal estar doente. O que afirmares e aceitares como verdade, manifestar-se-á em mente, corpo e circunstâncias. Afirme o bem e desfrute a alegria de viver.